Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Vir. Eu sou a Ariane Afonso, publicitária, especialista em eventos corporativos, e hoje eu estou com um convidado muito especial. Ele que está revolucionando a cirurgia de técnicas abdominais, menos invasivas e com recuperação muito mais rápida. Seja muito bem-vindo, Dr. Paulo Scheibe. É um prazer recebê-lo aqui na bancada do Pode Vir. Obrigado pelo convite, viu? Para mim é uma honra estar aqui. A honra é toda nossa. E a gente quer saber tudo sobre essa área aí de hérnia abdominal, diástase, flacidez abdominal, cirurgia robótica, que traz muito qualidade de vida, né? E Sim, que a gente vai divulgar tudo sobre isso hoje. E para começar, eu gostaria de saber quem é o Paulo Scheibe, além do médico. muito bem. Olha, o Paulo Scheid, além do médico, é principalmente um pai de gêmeos maravilhosos, assim. Ai, que E fofo. esposo, Parabéns. obrigado. E esposo também de uma mulher incrível que é a minha esposa Natália, que é uma super mãe. Então eu sou Parabéns. esse cara família mesmo, assim. Ai, parabéns. Já começou bem, né? E não, assim, além de ser esse cara família, né, eu sou realmente simples, assim, sabe? Eu gosto de passar tempo com a família, não faço nada assim mirabolante fora da medicina, sabe? Eu gosto de estar passando tempo de qualidade com meus pais, com meus filhos, sou apaixonado dos meus filhos, assim. Ah, e vocês se transmitem. Gente, eu É, conheci também a esposa do Dr. Paulo, é outra querida, e vocês transmitem realmente essa família, essa base bem sólida, né, que vocês têm. Parabéns. obrigado, mas isso A gente vem sente, viu? legal, bacana, bacana, é isso. Muito bem, parabéns. E a família é a base, né? É aquilo que é você que está sempre em centro cirúrgico, né? Com cirurgias aí bem que você tem que ter muita, né, atenção. Você volta para casa, recarrega, que é o seu refúgio, né? E Exatamente. quando você tem essa base sólida, forte, é o mais importante para você também ser bem sucedido, né, na sua profissão, Sim. né? Porque esses seus pilares ali da família, né, da sua profissão, estão todos alinhados, é um grande cirurgião, parabéns. Obrigado. Com toda certeza você se torna, né? Não tem como não ser. Sim, Parabéns por sim. isso, pela essa Obrigado. família linda aí que vocês têm. Obrigado. Conheci só um pedacinho, depois eu conheço o resto aí da Tá família. certo. Mas, doutor, o que fez você escolher a cirurgia do aparelho digestivo, mais precisamente da hérnia abdominal? Ó, a área da cirurgia do aparelho digestivo, assim, o que me levou para esse caminho foi o meu avô. O meu avô foi um cirurgião do aparelho Ai, que digestivo legal! de muito renome, assim. Ele foi realmente um cirurgião muito conhecido no Brasil, internacionalmente, né? Ele teve muita relevância no Brasil no passado. Eu não o conheci, mas quando ele faleceu eu tinha 3 anos. Mas ele foi, assim, um cirurgião que descreveu técnicas, ele trouxe a cirurgia bariátrica para o Brasil. Nossa, ele foi precursor. Ele Que... fez a primeira cirurgia bariátrica no Brasil, foi meu avô, Ah, tá no sangue então, né? Dr. Salomão. Então, quando eu estava na faculdade, Sim, e aí que eu entendi melhor o trabalho dele, né? que Isso legal. que Ele é referência. referência. Daí isso que me levou para essa área. Eu falei, nossa, eu preciso ser isso também, Que sabe? bacana, já é Muito. de família. Olha aqui, a importância mais uma vez falando da família, né? Que bacana, É, você já tem uma base ali muito familiar. forte. Ele escreveu livros, tudo, né? Tanto de medicina como de literatura mesmo. Sempre li os livros dele e acho que isso que foi me contaminando, sabe? Que bacana. E especificamente da área da parede abdominal, hérnia, diástase, foi algo assim que entrou, né, na minha carreira, vamos dizer assim. Não é uma coisa que vem desde sempre. Como que funcionou? Quando eu acabei a minha formação, eu vim para Campinas, né? Eu moro em Campinas, sou de Campinas. Então, quando eu cheguei em Campinas, eu comecei a trabalhar e fazer cirurgias do aparelho digestivo de todas as áreas, né? Então, câncer, bariátrica, tudo, tudo. Hérnias também.
E eu sempre fui muito focado nessa parte de cirurgia minimamente invasiva, porque é realmente o melhor caminho, né, a se seguir. Só que quando eu cheguei, eu percebi que, assim, a área de hérnia abdominal era uma área que estava muito atrasada, né? Era normal, como é ainda hoje para muitas pessoas, fazer uma cirurgia de hérnia aberta, com corte e Nossa. tal, com cortes grandes e recuperação. E hoje tá tão mais moderno o processo, né? Exatamente. Então eu ficava indignado com isso. Eu preciso, sabe, assim, desbravar esse caminho, porque eu vejo que ninguém domina isso, assim, né? Os colegas e tal. Então eu comecei a buscar cursos, participar de congressos internacionais e tal. E aí eu percebi que lá fora Já essa é área estava muito mais muito mais avançada. usual do que aqui. Exatamente. Inclusive a questão da diástase, né? É algo que isso começou lá fora muito antes que aqui. E aí eu fui atrás e tal, e aí eu comecei a trabalhar focado nisso e hoje E, quase que exclusivamente nisso. e hoje você é referência nessa técnica minimamente invasiva, né? Como foi essa trajetória? Você já começou a falar um pouco, né? Na É, verdade, né? Que você percebeu que aqui os médicos não estão aperfeiçoando, né, essa área aí que é de minimamente invasiva. Você buscou fora mais informações, congressos. Foi isso? foi isso, foi isso. E assim, foi acontecendo naturalmente, né? Eu realmente comecei a fazer, né, a me dedicar a isso, estudar isso, publicar sobre isso. E à medida que eu fui fazendo e os colegas foram observando e tal, eles começaram a me referenciar, né? Então, poxa, eu tenho vários colegas que hoje falam, Paulo, caso aqui eu mandei para você fazer minimamente invasiva, tá? Ai, que legal. Eles já direcionam, né? Direciono, então foi indo assim, e hoje, puxa, é uma área que eu realmente gosto muito, me dedico. É o tema do meu doutorado da Unicamp, então eu estou realmente finalizando o doutorado esse ano nesse tema, hérnia e diástase minimamente invasiva, então é uma área de muita dedicação, assim, sabe? E, de certa forma, desbravando esse caminho que a gente sabe que ainda tem muita coisa para chegar, para acontecer, mas, de certa forma, tentando trazer isso para a realidade mesmo, Ai, que assim, né? legal. E a gente agradece, né? E hoje, então você acredita que a medicina vive uma nova era dessas cirurgias mais modernas, minimamente invasivas, né? A gente está entrando nessa nova era. Sem dúvida, sem dúvida. É a era da cirurgia minimamente invasiva. E não é só no abdômen, não é só do aparelho digestivo, né? É de todas as É áreas geral, mesmo. né? E eu acho também que isso é é um reflexo da sociedade também, né? Porque hoje ninguém mais tem a disposição ou a disponibilidade de parar a vida para fazer um procedimento ali, ficar muito tempo se Verdade. recuperando. Ninguém tem mais tempo, né? O Tudo pessoal é, não tem tempo pra nada, né? Quando você exatamente. fala tem que fazer uma cirurgia, fica quantos dias eu vou ficar? Essa é a primeira pergunta. Não, mas quantos dias eu vou ter que ficar afastado ou longe dos exercícios? Mas é isso, assim, é um pouco reflexo da sociedade e também porque a gente sabe que a cirurgia minimamente invasiva, ela é superior, né? Por vários, não é só pela recuperação, né? Tem várias camadas, Tem mas muitos ela, benefícios, né? exatamente, são vários outros benefícios, né? Não só relacionados ali à recuperação mais rápida, mas menos dor, né? Muitos casos com menos complicações, menos chance de infecção e por aí vai. Não, menos tempo cirúrgico, Sim, menos né? tempo, sim, Você fica muito menos tempo anestesiado, então até o risco, né, diminui tudo, né? sem Diminui dúvida. não só a recuperação, mas o tempo cirúrgico. Porque qual que é a média de uma cirurgia, vamos supor, de diástase? Vamos falar da diástase, né? Tá, Eu, uma mulher que tenho 3 filhos, tô ligada na diástase. tá Eu certo. sei que são muitas as cirurgias, mas vamos pegar como exemplo a diástase.
uma cirurgia de diástase, qual que é o tempo médio, quando seja ela por vídeo ou robótica, qual que é o tempo médio de uma cirurgia de diástase? Ó, o tempo médio, assim, minimamente invasivo, é de 1 hora a 1 hora e meia. Gente, Na é, média, eu diria que é, 1 hora e 15. isso é um tempo maravilhoso, né? Sim, em alguns casos até menos de 1 hora, dependendo quando não tem hérnias associadas, que a gente não precisa usar uma tela, às vezes menos de 1 hora. Eu sei que na cirurgia a gente nunca pode falar que sobre os riscos, né? Sempre há um risco, mas é um risco, a técnica é minimamente invasiva e o risco também, né? Porque uma Sim, hora e meia, sem vamos dúvida. colocar de 1 hora a 1 hora e meia anestesiado, é muito pouco. Sim, então, com certeza, diminuem os riscos cirúrgicos, anestésicos, né, Sim. e clínicos de uma maneira geral, assim, né? Além da recuperação ser maravilhosa, qual que é o tempo depois de uma diástase feita pelo Minimamente Dr. invasivo. Paulo? Qual que é o tempo que eu posso voltar ao trabalho? Ó, então, assim, na média, em 7 dias, né? Então, Nossa, maravilhoso. assim, em 7 dias volta ao trabalho e é um tema de interesse de muitas mulheres também, atividade física. Exato. 30 dias. Então, em 30 dias você volta para academia. Claro, alguns exercícios até antes de 30 Uma dias. caminhada, algo mais leve, Caminhada, uma né? bicicleta ergométrica e tal. Mas eu tenho muitas pacientes que, por exemplo, eu trabalho home office. Eu posso trabalhar antes de 7 dias? Com certeza. No dia seguinte, você consegue sentar no computador e trabalhar, se quiser, né? Caso queira, tá liberado ali dentro da sua Da casa, sua, no da home sua casa, office. Mas exatamente. então é só benefícios, né? A cirurgia minimamente invasiva. Sem Só dúvida. traz benefícios e o pós também depois você vai usufruir muito, né? Desse benefício de uma diástase fechada. Sem dúvida. E assim, o que que eu acho que é interessante nesse contexto? A maioria das mulheres que tem uma diástase impactante ali, tem uma rotina corrida com filhos pequenos. Verdade. Tem criança em casa, tá? Tem criança, trabalho, né? Então, assim, esse tempo mais rápido ele faz toda a diferença. Porque em 7 dias você, puxa, volta ali, pega o bebê no colo, se for o caso e tal. Então, é bem por aí. Nossa, é muito bacana. Doutor, a gente falou um pouquinho da diástase porque eu usei como exemplo. Mas o que é exatamente uma hérnia abdominal? Que a gente ouve muito falar, eu vou operar da hérnia. Muitas amigas, eu tive que operar da hérnia. E o que é exatamente a hérnia abdominal? Olha, hérnia é nada mais, é o que eu falo sempre em consulta. Hérnia nada mais é do que um buraco na parede do nosso abdômen, né? E através desse buraco, as estruturas de dentro do abdômen podem sair por ali, quando a gente faz algum esforço, né, algum movimento e tal. Então, a hérnia é um buraco. Muita gente confunde, fala, nossa, eu acho que tem um caroço aqui, a hérnia é esse caroço, você vai tirar ele. Não, hérnia é um buraco que a gente fecha Então, na ele. verdade, não é caroço, você não retira, você fecha. Fecha, fecha. Eu tinha a impressão também que era algo que retirava. Pois é, muita gente fala assim, doutor, você vai tirar minha hérnia? Eu sempre falo, não, a gente vai fechar a hérnia, né? A hérnia é um buraco que a gente fecha, né? Eu sempre brinco assim com os colegas que eu sou um tapador de buraco, assim, sabe? É uma operação tapa-buracos. E o que que acontece na prática? Todos nós, todo mundo tem alguns pontos de fraqueza da parede abdominal. Todo mundo tem, isso é fisiológico. E os principais pontos são a cicatriz umbilical e a região inguinal, que é essa região da virilha aqui. São pontos naturais de fraqueza. E de acordo com alguns fatores de risco, esforço repetitivo, obesidade, tabagismo, aquele tecido que já é fragilizado, ele se rompe. Ele se rompe mesmo, assim. É algo muito mecânico e cria-se um buraco ali. E tem que ser fechado, porque senão aquilo pode causar outros Isso, qual que é problemas. o problema de se ter um buraco ali? Os órgãos podem sair por ali. Meu Então, o Deus, eu não tinha essa intestino. noção. Pois Qual é. o problema? É só seu órgão que pode sair do lugar. Geralmente não é o intestino, felizmente. Mas ele poderia sair por ali. E não só isso, ele pode ficar preso ali. E isso levaria a uma situação mais grave. Então é por isso que hoje
não é 100%, né? Talvez a gente vá discutir ainda sobre isso, mas a maioria, estatisticamente, das pessoas que têm hérnias realmente vão precisar corrigir. E a gente, voltando mais uma vez, a gente pode não só pode, como deve fazer essa correção através da técnica minimamente invasiva. Perfeito, assim, é o que eu sempre falo e é a realidade. Hoje, não tem mais nenhum motivo para fazer cirurgia aberta para corrigir uma Não hérnia, tem mais esse motivo. independentemente do tamanho, né? Porque hoje a gente tem técnicas minimamente invasivas e que não só vão dar essa recuperação mais rápida que a gente discutiu, como vão diminuir os riscos, né? De infecção, de recidiva, né? Então, da hérnia voltar e tal. Então, isso a gente já tem bem estabelecido. Então, realmente, por isso que eu sempre falo em consulta, eu falo também no meu Instagram, mas me choca muitas vezes ver que hoje ainda tem muitas pessoas que são submetidas a cirurgias abertas desnecessariamente, assim, Desnecessária. sabe? Você olha e você fala, não. Puramente porque isso não está bem estabelecido, não é dominado pelos Isso que eu ia cirurgiões. falar, às vezes e muitas vezes o cirurgião não domina essa técnica, né? Exato, é puramente por isso, assim, não, vamos lá, aberto e tal, eu faço um cortinho e pronto, mas não é só isso, sabe? Não é só a cicatriz, né? Tem outras Tem outras camadas. camadas. Doutor Paulo, e quais são os principais tipos de hérnia e o que caracteriza uma hérnia complexa? Bom, então vamos lá, né? Os principais tipos são daqueles que eu comentei, são os pontos de fraqueza da parede abdominal. Então, os mais comuns são realmente a hérnia umbilical, que é uma cicatriz, então a cicatriz umbilical, né, já é uma cicatriz, por isso que é a principal hérnia. E tem a da região inguinal também, também é uma área natural de fraqueza de todas as pessoas, claro que é muito mais comum nos homens e tal. E tem outras, né? Tem a hérnia epigástrica, que é uma hérnia que fica mais na parte mais superior do abdômen. Ela é mais comum até em pessoas que praticam muita atividade física, em atletas. E tem um outro tipo que é muito comum, que é a hérnia incisional. Essa é uma hérnia que acontece em cima de uma cicatriz cirúrgica. Então, onde já houve um procedimento cirúrgico, mesmo que seja minimamente invasivo, aquela área já é uma área fragilizada. Ah, ela já fica. Fragilizada. E aí, de acordo com esforço, os fatores de risco, tabagismo, obesidade, própria gestação, aquele tecido se rompe. Então, forma-se uma hérnia incisional. E como eu sei que eu tô com uma hérnia? Dói? Pode doer, nem sempre. Hérnia, assim, nada mais ela é percebida através de um abaulamento. Ah, então fica abaulado o Fica local. abaulado. Fica duro. Pode ficar duro, pode doer, pode limitar algum esforço, algum movimento, né? Nem sempre é tão visível, né? Muitas vezes só a dor, o incômodo no local e aí o exame de imagem, geralmente um ultrassom ou uma tomografia vai mostrar. Mas ela pode ser assintomática também. Ou seja, a pessoa tem ali, nunca sentiu nada, nem sabe que tem. E nem sempre, só por ela ser assintomática, nem sempre é algo que ela não deveria buscar tratamento, né? Então, é isso que eu sempre falo. Tem hérnias que, mesmo que não causem nenhum sintoma, nem nenhuma limitação, tem recomendação para correção. Por quê? Essa correção da hérnia, ela é sempre preventiva, Entendi. né? Então, toda hérnia precisa operar? Não, puxa, excelente pergunta, né? A resposta básica é não. Não. Quais são as hérnias que não precisam operar? São aquelas que são pequenas. Certo. Por que a gente fala assim pequenas? Porque o intestino não consegue atravessar aquele Entendi. Não vai defeito, sair do não lugar. vai sair, não causam nenhum sintoma, nem nenhuma limitação, então não tem dor, não tem incômodo, nunca inflamou, nunca trouxe qualquer tipo de desconforto e que não estão crescendo de tamanho. Ela fica lá Fica ali estagnada. estável, tem um pequeno defeito e, puxa, vida que segue. Essa hérnia realmente não precisa operar. Mas, dependendo da localização, por exemplo, as hérnias inguinais, por exemplo, em mulheres especialmente, independentemente dos sintomas, isso é um exemplo, tem recomendação para cirurgia.
Eu noto que tem um abaulamento aqui e tal, mas eu não sinto nada, eu treino, vida normal. Essa precisa operar. Por quê? Porque estatisticamente a chance de trazer uma complicação no futuro, especialmente o encarceramento e o estrangulamento, né, do intestino e tal, ela é considerável. Então vale muito mais a pena partir para a cirurgia do que correr o risco ao longo da vida Que de ter um é que problema e ter que resolver assim, sabe? então é que a gente fala cirurgia, a pessoa já assusta, mas é uma É, cirurgia rápida, né, segura, sim, minimamente minimamente invasiva invasiva, que e não, que em 7 dias você vai estar na sua exa- ativa normal, né? exatamente, exatamente. Então muita gente tem mesmo essa sensação de que, puxa, nossa, eu vou ter que parar tudo para E não fazer. é assim, né? Não é, não é. Na maioria dos Na casos, não maioria dos é. casos, não. E quais são os riscos que existem da gente deixar uma hérnia sem tratamento? Ó, então são esses que eu comentei, né? O principal risco É o do intestino. é o encarceramento, né? Então sair o intestino por aquele buraco e ele ficar preso ali para fora. Isso vai levar a uma cirurgia de emergência e muitas vezes pode ser grave. Então esse é o principal risco. Então é o que eu sempre falo, a cirurgia da hérnia, ela é uma cirurgia preventiva acima de tudo, vai prevenir uma complicação De grave. prevenção. E claro, ela tem várias outras camadas, ela vai diminuir limitações e tal. E qual que é o segundo grande risco de se ter uma hérnia e não E não corrigir? corrigir. Porque há uma tendência, não é 100% dos casos, não quer dizer que isso vai acontecer, mas há uma tendência das hérnias aumentarem de tamanho ao longo do tempo. Por quê? Por conta das linhas de força da parede abdominal que tendem a puxar os tecidos para fora. E aí, quanto maior essa hérnia, mais complexa é a correção cirúrgica. Ou aumenta a chance do encarceramento. E a gente sabe que na idade mais avançada, os idosos, os tecidos já estão mais fragilizados, o colágeno do corpo diminui, a chance dessa hérnia vir a aumentar é mais considerável. Então, essa perspectiva futura é importante. Doutor, e o exercício físico, que nem você falou, às vezes a pessoa até tem uma hérnia, não sabe, não sabe que tem esse problema, né? E quem faz muito exercício físico pode piorar a hérnia? É uma excelente pergunta, né? Eu sempre recebo essa pergunta nas consultas. A resposta é sim, né? Então, o exercício físico, o esforço abdominal repetitivo, ele pode, de fato, aumentar uma hérnia, né? Especialmente nas pessoas que não têm uma musculatura bem preparada, né? Então, quem não está bem condicionado a um exercício, pratica ali o exercício, realmente, puxa, pode mesmo, de fato, aumentar. Mas, sabe, uma dúvida muito comum é: puxa, doutor, eu tenho que parar de fazer exercício? Como é que funciona? Eu tenho uma hérnia aqui que não me incomoda, mas, puxa, eu posso fazer abdominal? A resposta é não. Se a hérnia não incomoda durante o exercício, então você faz uma atividade física, tem lá uma hérnia, faz atividade, ela não incomoda, não causa nenhum desconforto, nenhum problema, você pode seguir fazendo exercício normal. Abdominal também, abdominal também. Agora, se há algum desconforto durante o exercício ou após, fica ali inchado, dolorido, aí precisa passar por avaliação de um especialista, porque provavelmente é uma hérnia que a gente recomendaria corrigir Que de tem que fato. corrigir. E é melhor a prevenção, é o que você falou, a hérnia é uma prevenção, né? Sem É, dúvida. o tratamento tem que ser sensato, parar um pouquinho e fazer essa prevenção, né? Porque lá no futuro vai ser bem-vindo. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor, eu gostaria de saber se existe relação entre gravidez, obesidade e a hérnia abdominal. Certo. Existe sim essa relação. É, e é algo muito simples de entender, né? A hérnia é algo muito mecânico, não tem muita ciência ali por trás. Tudo que aumenta a pressão dentro do nosso abdômen pode piorar ou prejudicar uma hérnia, né? Então, a obesidade aumenta a pressão, a gestação, a gravidez também, o esforço repetitivo também. Então, tudo que aumenta a pressão realmente vai fazer com que aquele defeito possa aumentar de tamanho, ou que os órgãos que antes não saíam por ali
passem Sejam a sair, empurrados. empurrados para fora. Então é uma questão, sim, realmente são fatores de risco para a hérnia, não só para desenvolver uma hérnia, como para Para quem já desenvolver uma tem. complicação ou até mesmo aumentar o tamanho da hérnia, né? Entendi. Então, tudo aquilo que pressiona, né, que exerce uma pressão no nosso abdômen, tem riscos para aumentar a hérnia ou para se ter uma hérnia. Sim, 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 com certeza. Entendi. Então, é daí que ela vem, né? É, É daí que ela vem. é isso. O que mudou nesses últimos anos nas cirurgias de hérnia? Então, nos últimos anos, o que mudou, assim, foi, eu diria que principalmente as técnicas As técnicas. minimamente invasivas, né? Que já são realidade, então isso revolucionou mesmo as cirurgias de hérnia, Foi um divisor de águas. sem É um dúvida. divisor de águas, né? É um divisor de águas. Por vários motivos, mas especialmente por trazer menores complicações e menores riscos de recidiva, né? Da hérnia voltar no futuro. Claro, a recuperação mais rápida e tal. Mas também muito aquela questão assim de que é um entendimento novo, é um entendimento moderno. A gente ainda está tendo um entendimento maior sobre a parede abdominal. Pra você ter uma noção, ano passado ainda foram descritas estruturas novas da parede abdominal. Então, cirurgiões estão ainda aprendendo a navegar, como a gente fala, pela parede abdominal de forma minimamente invasiva. Então, isso que tem mudado é o entendimento melhor sobre a anatomia da parede abdominal. Nossa, sério? Pois é, e especialmente não só a anatomia, né? Mas também sobre a função, né? Então, acho que no meu entendimento, a grande revolução da cirurgia de hérnia é entender melhor sobre a função da parede abdominal. A gente sempre fala assim de parede, isso é um assunto que fica sempre meio de lado, mas a parede abdominal, ela é como se fosse um órgão, sabe? Ela realmente tem uma série de funções ali para o nosso tronco, para o nosso organismo, e que inclusive participam da pressão intraabdominal, que inclusive influencia o trato digestivo, então uma série de questões. Então, o entendimento da funcionalidade da parede abdominal acho que é a maior revolução das cirurgias de hérnias abdominais. Um pequeno parênteses, sempre que a gente fala em cirurgia de hérnia, a gente sempre pensa, eu vou lá tapar um buraco, igual eu falei assim, né? Vou Sim. fechar um buraco. Mas hoje vai muito além. A gente não quer só fechar um buraco, a gente quer fazer isso de forma minimamente invasiva. Legal, vamos fechar um buraco de forma minimamente invasiva. Mas a gente não quer mais só isso. A gente quer devolver a funcionalidade, a função da parede, da estrutura muscular e tal. Então, são várias camadas que a gente está se aprofundando cada vez mais nisso. E hoje, né, até mais recentemente, além disso tudo, a gente quer entregar estética também. Né? Tem Então, puxa, assim, essa, que hoje em dia tem alta, né? exatamente, pô, a gente quer fazer tudo isso sem nenhuma cicatriz aparente, entregando ali um bom resultado estético. Então é isso. Nossa, é sensacional. Essa revolução é muito benéfica, né, É, para os pacientes, né? É sim. sensacional, parabéns. Obrigado. A cirurgia robótica, ela realmente faz a diferença. Com certeza, né? Sem dúvida, sem dúvida. A robótica revolucionou muito as cirurgias de parede abdominal, né? Justamente para a gente conseguir navegar ali na parede de uma forma mais fácil. Então, a robótica realmente ela traz ali movimentos mais precisos, visão ampliada, ela traz muito menos trauma aos tecidos, então menos inflamação, menos dor, recuperação mais rápida. Então, realmente, assim, ela revolucionou de fato. Amei essa cirurgia robótica, já quero uma para mim. Muitas mulheres reclamam, né, da barriga estufada, mesmo emagrecendo, ainda continua com aquela insatisfação de quando olha no espelho. Isso pode ser diástase? Sim, na maioria das vezes, isso é diástase, na maioria das vezes, Não, né? não só pode como é. Não só pode como é. É assim, realmente. Então, ter uma diástase pode, de fato, trazer esse abaulamento do abdômen, né? Na verdade, é a principal queixa da diástase.
é a manutenção daquele abdômen mais proeminente e tal, mesmo estando no peso Isso que eu ia falar, adequado, mesmo sendo magra, mesmo sendo magra, né? Mesmo fazendo atividade física e tal. Por quê? Porque a diástase leva a essa perda de sustentação do abdômen. fica aquela, esteticamente, quem tá olhando de fora fica mais flácido, é isso? E isso, a parede abdominal fica mais flácida. Uma coisa é a flacidez da Da pele. pele, a outra da Sim. parede do abdômen. Mas realmente a diástase então traz essa flacidez da parede e que, poxa, muitas mulheres comentam assim: nossa, doutor, eu tenho que ficar encolhendo o abdômen assim o dia inteiro porque me confundem com uma gestante na Ai, fila. gente, é verdade. Assim, eu não posso usar uma roupa mais apertada que fica marcando o abdômen e tal. Então, o abdômen realmente é a principal queixa de quem tem diástase, né? Mas tem outras também. Doutor, e já, claro que causa todo esse desconforto aí, né, visual, né, que é o que a gente acabou de comentar, mas tem outros sintomas, né, que a diástase patológica pode trazer. Quais são? Tem sim, olha, e até muita gente nem sabe disso, né? É algo que ainda é um pouco ali desconhecido, mas hoje, né, só para resumir, a gente tem no nosso tronco diversos grupos musculares que trabalham em conjunto, né? Então, que são os músculos do abdômen, da pelve, das costas e o diafragma. Quando a gente tem a diástase, a gente perde o equilíbrio entre esses grupos musculares, perde ali o sinergismo, né? Perde a eficiência A desse conexão entre eles. conexão. E aí é daí que vem os sintomas da diástase. Ou seja, a gente pode ter uma dificuldade de acionamento desses grupos musculares e ou fraqueza desses grupos. Então a gente pode ter fraqueza no abdômen, dificuldade de fazer algum tipo de exercício ou algum movimento. Então a gente pode ter dificuldades com a postura, dores nas costas, dores lombares crônicas, né? A gente pode ter aquela coluna mais arqueada, assim, né? Com uma hiperlordose, porque a gente perde aquela sustentação. Na pelve, é muito comum as mulheres que têm diástases impactantes terem escape de urina, incontinência urinária, justamente por conta da fraqueza da musculatura do assoalho Gente, pélvico. isso quase, olha, eu tenho certeza que quase as mulheres não sabem dessa Pois é, informação. Então, se a gente corrigir a diástase, muito provavelmente o escape, né, quando a gente vai dar uma risada, uma gargalhada ou um espirro, pode ser corrigido. sem dúvida, sem dúvida. Tem inúmeros pacientes que zeraram ali o escape de Gente, urina. isso é sensacional. É claro que também demanda ali, né, um acionamento da musculatura, um fortalecimento Sim. muscular, mas sem dúvida, só de corrigir a diástase, tem inúmeras pacientes que não têm mais dor lombar, não tem mais escape de urina, melhorou o funcionamento do intestino, porque melhora o esvaziamento do reto na hora de evacuar, sabe? E outras questões, né? A gente pode ter uma respiração melhor, mais eficiente, porque a gente aciona melhor o diafragma. Então, É são só benefícios, né? vários benefícios que eu sempre brinco que são os benefícios invisíveis, né? Porque o que é visível, puxa, melhora ali o aspecto do abdômen, né? A força e tal, mas o que é invisível? Uma série de questões, né? Dessas que a gente. Inúmeros que você já citou. Exatamente. Por isso que é um procedimento tão interessante, assim. Ô, doutor, e quando a gente vai a uma consulta com o doutor Paulo Scheib, no consultório você já consegue identificar através de ultrassom que a gente tem uma diástase? Sim, a gente identifica a diástase a princípio através do exame físico, né? A gente, Ah, então não, antes do ultrassom, no toque no você toque, identifica. na palpação, com algumas manobras, a gente identifica sim. É claro que isso é um pouco subjetivo e a gente sempre lança a mão, sim, de um exame de De imagem, imagem. né? Especialmente ou o ultrassom ou a tomografia do abdômen, Entendi. que é ali que a gente vai pegar os detalhes das patologias, né? Puxa, tem diástase, mas tem hérnia também, tem uma hérnia aqui, outra ali, o tamanho da diástase, espessura do músculo,
a gente entende até se a musculatura está bem desenvolvida ou não, isso é importante também para levar em consideração na hora de pensar no tratamento, né? Que aí você faz todo um planejamento para aquela cirurgia. Exatamente. E pode associar, por exemplo, tem a paciente tem diástase e tem a hérnia. Numa mesma cirurgia dá para fazer as duas? Não só pode, como deve. Hoje, quem tem hérnia abdominal tem recomendação e diástase, tem recomendação para fechar os dois. Quando a gente vai lá e corrige só uma hérnia, não corrige a diástase, a gente está entregando um tratamento incompleto da parede abdominal. É isso que eu falei, a gente enxerga a parede como um Como um todo. todo. Não quero ir lá e só tapar o buraco, né? Quero devolver a funcionalidade da parede. Então, hoje realmente é recomendado corrigir a diástase quando tem hérnia. E então dá assim Para fazer de uma vez só, numa cirurgia só, com aquele tempo reduzido. com aquele tempo reduzido. Que demais, é muita tecnologia. Doutor, então a dor lombar, a fraqueza abdominal, dificuldade para ativar o abdômen, tudo isso está relacionado. Com certeza, tá relacionado sim. A diástase faz isso, né? A gente tem muitos trabalhos que mostram isso. E eu acho que é importante mencionar que é o seguinte: a diástase, ela naturalmente traz uma fraqueza do core abdominal. Então, puxa, fazer atividade física, fortalecer o abdômen e o core é bom, é recomendado para todo mundo que tem diástase, mas não vai ali ser o suficiente em quem tem diástases grandes, impactantes, né? É bom, porém é algo assim, vamos dizer, não sei se a gente pode falar assim, paliativo. Sim, sim, sem dúvida. Eu falo isso em consulta. E é mesmo, porque a estrutura ela vai continuar aberta, né? Esse é um grande mito que existe, que é o de que os exercícios conseguem corrigir a diástase, né? Isso é um grande mito. A gente já sabe disso muito bem, tem estudos robustos que mostram isso. Gente, então isso é mito. Não é realidade. A diástase a gente se corrige com cirurgia. Só com cirurgia. Só com cirurgia. Fechar uma diástase realmente é só com cirurgia. Seja uma abdominoplastia ou uma cirurgia minimamente invasiva. O que a gente tem ali que a gente sabe que, poxa, a diástase fecha sozinha? Acontece mesmo, até 6 meses do parto. Isso é fisiológico, a diástase fecha até 6 meses do parto. Até 1 ano ainda pode acontecer, é mais raro. Mas depois de 1 ano, não fecha mais, independentemente do que você faça, o exercício específico que for, a fisioterapia que for. Agora, não estou dizendo que eles não são importantes, são super importantes e eu recomendo para todas as minhas pacientes, todos os meus pacientes que têm diástase, fortalecer o core, fortalecer o abdômen é importante, vai minimizar todos os impactos. Inclusive, ela pode fazer isso antes, durante, antes e depois, né, da cirurgia. Exato. Não durante, antes e depois. Sem é benéfico, porém não é algo que vai resolver o problema, né? Exatamente, mas não é resolutivo, assim, não é definitivo. Não é definitivo. E quando a gente coloca isso numa perspectiva futura, beleza, o tempo passou, não corrigi, idade avançada, daí a musculatura enfraquece, né, para de ter aquela força, colágeno, aí que geralmente os sintomas se exacerbam, né? Lá na frente. Lá na frente, na idade avançada, assim. Eu tenho algumas pacientes idosas que me procuram, assim, puxa, eu quero corrigir porque eu tô tendo muito escape de urina, tô com muita dor. E é algo que poderia ter sido feito lá atrás também, mas não impede de fazer com uma idade avançada. Não, também não, com certeza não. Pode ser uma hérnia grande, um pouco menor, com a idade avançada. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, hérnia. É muito interessante a gente estar discutindo sobre isso, porque cada vez mais, né, eu me deparo com pacientes. Eu faço cirurgias em idosos com hérnias grandes, né? Porque é isso, é o que eu comentei agora há pouco. Na idade avançada, os tecidos estão mais fracos, eles vão cedendo, a hérnia vai abrindo, ela progride muito rapidamente. Então, cada vez mais fazendo cirurgias em pessoas mais idosas. Semana passada mesmo, eu fiz a cirurgia numa paciente de 85 anos. 85? Que tinha uma hérnia de 20 centímetros
de defeito. 20 centímetros, é uma régua. É, Uma régua. Ela tinha uma hérnia do tamanho de uma régua. e muita gente pensa assim, não, tá certo, beleza, né, Paulo? Fez aberta, né? Não, puxa, a gente consegue mesmo assim fazer cirurgia minimamente invasiva. Foi de alta no dia seguinte. Com 85 anos. Exatamente. E como que foi? Essa foi vídeo, robótica? Essa foi cirurgia robótica. Nossa, que Que é realmente o demais. que entrega ali o melhor resultado, Aham. sabe? Então é completamente possível a cirurgia minimamente invasiva para hérnias, especialmente hérnias complexas, serem feitas dessa maneira. E essa demorou quanto tempo, doutor? Essa era uma hérnia complexa, né? Então ela levou 7 horas. Foram 7 Eu horas entendo de que era cirurgia. complexa. 20 centímetros não era nada muito pequeno, né? Mas foi super bem sucedida. Super bem, tá super bem. Ai, que legal. Parabéns. Obrigado. Doutor, e quais os exercícios que devem ser evitados para quem tem hérnia? Então, pergunta super comum, né? Tanto para hérnia como para diástase. Inclusive, muitas mulheres assim falam, nossa, doutor, puxa, eu tenho diástase, né? Me falaram lá na academia que eu não posso fazer tal exercício e tal. Como é que funciona? É assim, é, a minha resposta, que eu acho que é o que a gente tem de mais moderno sobre isso, é o seguinte: não tem nenhum exercício que é proibido, absolutamente nenhum. A gente pode fazer qualquer exercício, mesmo tendo uma hérnia, uma diástase. Mas o que é importante notar? Precisa ter um certo preparo da parede abdominal. Tem que ter um certo desenvolvimento da musculatura. Tem que ter uma certa consciência corporal, né? Um bom acionamento dos músculos. Por quê? Porque alguns exercícios, realmente, se a gente for fazer sem esse preparo, eles vão abrir mais ainda. Entendi. E aí vai forçar vai mais piorar a ainda, situação. pode piorar. Então, o que eu sempre recomendo? Olha, para quem treina, aciona bem a musculatura, faz academia e tal, beleza. Eu vejo Tá isso. fortalecido, né? Eu vejo isso nas consultas, né? A gente faz algumas manobras que consegue perceber se o paciente aciona bem o músculo, se ele consegue fechar na hora de forçar o abdômen para aquilo não ficar forçando. Mas não, tem pessoas que não têm isso. Então, essas pessoas que não têm essa consciência corporal, uma boa ativação da musculatura, essas, geralmente eu recomendo assim, pode fazer qualquer exercício, mas de preferência com orientação de um profissional, um preparador físico, um fisioterapeuta, tal. Para quê? Para ir condicionando essa musculatura, mas chega um determinado momento que você pode fazer qualquer exercício. Qualquer exercício. Sempre que a gente está assessorado, né, por um profissional, é sempre melhor, né? Sim. É sempre mais indicado. Com certeza. Doutor, e existe vamos dizer assim, um grau normal da diástase? Existe sim. A gente tem hoje, né? Isso ainda é estudado, mas a gente tem como um tamanho normal a diástase de até 2 centímetros, né? Então, a separação do músculo, que é a diástase, de até 2 centímetros é considerada Normal. fisiológica. Ah, fisiológica. Normal. Então, assim, não vai trazer nenhum problema. Acima disso é considerada patológica. Ou seja, é capaz de trazer esse desequilíbrio muscular que a diástase traz. Então, o que eu acho que vale muito a pena discutir também, sabe? Que eu acho que eu falo isso com as minhas pacientes nas consultas. Hoje, cada vez menos, a gente se baseia no número. Muitas pacientes vêm preocupadas, nossa, doutora, a minha diástase deu 3 centímetros, a minha deu 5, 6. Assim, a gente não se preocupa mais tanto com esse número. A gente se preocupa com o quanto isso está impactando na funcionalidade, na vida, na atividade física, no dia a dia, se tem uma hérnia associada ou não, então nos sintomas, né? E isso sim, porque a gente já sabe bem que diástases consideradas pequenas podem trazer problemas funcionais grandes. E o contrário também. Pode ter uma mulher que tem uma diástase super grande, mas ela tem um bom acionamento dos músculos, não sente nada, tal. Então, são questões ali que a gente sempre precisa ter esse olhar do especialista, sabe? Aí, qual é o número grande de diástase? Considerada grande, 4,5 centímetros para cima. Assim. Sério? Nossa, eu preciso fazer minha consulta urgente. Mas minha consulta precisa marcar urgente. E você sabe, tem uma outra questão, por que não é tão importante esse número? Porque varia muito de tamanho, né? Um exemplo, para uma mulher que tem 1,5 m,
Uma diástase de Entendi. 3 Ah, centímetros entendi. é uma diástase impactante, mas para mulher que tem 1,80 m, não, sabe assim? Entendi. Então Tudo varia conforme a paciente, sim, o o biotipo, tá? biotipo. Exatamente. Que bacana. Mas toda mulher, após a gravidez, fica com diástase? É lei Sim, não, ou não? então, para essa pergunta a resposta é sim, porque 100% das mulheres que têm gestação vão ter diástase, mas é uma diástase temporária. O músculo vai separar, depois ele vai voltar para o lugar. Agora, a diástase patológica, que vai ficar acima de 2 centímetros, não. Essa não. Então, só existe um dado que mostra: 30% das mulheres que tiveram 2 ou mais gestações vão desenvolver uma diástase patológica, tá certo? Entendi. É Então, um número bem considerável. todas vão ter o afastamento, depois pode ser que volte e Volta, fica não. uma diástase daquela considerada normal. Ou pode ser Ou que, nem fique nenhuma ou, ou diástase. pode ser que realmente ela fique com diástase patológica. Exatamente. Então, 100% vai ter a diástase, mas até 6 meses do parto, ela vai voltar. A maioria vai voltar, uma minoria vai ficar com uma diástase. E isso depende também de quantas gestações, né, doutor? Exatamente. Quantas gestações? Então, são fatores de risco para diástase. Número de gestações, tamanho do bebê, né? A gente sabe que o tamanho ali também impacta. Quanto maior for, gemelar, então, sabe? Entendi. E também eu não sei, mas acredito que sim, o peso, né, Sim, da exatamente. Então, paciente. quando a gente vai olhar assim estatisticamente e faz essa comparação, qual foi o peso do bebê no nascimento? E a gente vai olhar para as pacientes que têm diástase, muito mais comum nos bebês grandes, né? Que, Grandes. puxa, foram muito grandes, a mãe fica com a diástase, sabe? Acaba com a mãe, né? Fica aquele bebê lindo e a mãe vai ter que operar com o doutor Paulo depois. Ô, doutor, e agora eu gostaria de saber realmente como que funciona a cirurgia minimamente invasiva para diástase. Perfeito. Então, olha, como eu expliquei, né? A diástase nada mais é do que a abertura do músculo. Então, o que que a gente faz na cirurgia? De uma forma bem básica, a gente basicamente vai lá e fecha esse músculo, o músculo reto abdominal. Hoje a gente consegue com 3 furinhos no abdômen, que ficam posicionados bem na linha do biquíni, então bem baixos no abdômen. Geralmente eles ficam em cima da cicatriz da cesárea, então não tem nenhuma cicatriz nova, não tem cicatriz Não tem nada aparente. extra. A gente vem então por baixo da musculatura e vem fazendo ali um fechamento dessa musculatura desde cima até embaixo, né? Então a gente vai reposicionando esse músculo para o centro e isso que vai devolver aquele equilíbrio muscular que vai fazer a gente ter força na musculatura, não só do abdômen, mas poder acionar melhor os músculos da pelve, das costas, do diafragma e tal. E é um procedimento que eu faço hoje com técnicas bem avançadas, que a gente não faz nenhum descolamento no abdômen. Que A gente bacana. acessa ali aquela área por baixo do músculo, sem descolar nenhum tecido, e faz o fechamento. E quando é necessário, a gente fecha as hérnias também, da mesma maneira. Quando é necessário, coloca uma tela e tal. Ah, coloca a tela tudo pelo minimamente? Minimamente invasivo. Que legal! Muita gente pergunta assim, nossa, Paulo, mas você falou que vai pôr uma tela grande, como é que você vai fazer? A gente enrola a tela, passa ela ali pelo Nossa, furinho que e lá demais. dentro abre Abre a bastante. tela. Nossa, é muito demais. E muita gente tem uma dúvida que é assim, Paulo, mas a tela é para diástase ou é para hérnia? Isso é uma dúvida super comum. Para diástase não se usa a tela, diástase é a abertura do músculo, a gente só A diástase fecha o músculo, faz só a aplicatura, então. aplica tudo. A tela é usada especialmente para as hérnias. Que é pra tampar o buraco. Tampar o buraco, Que é pro exatamente. pessoal entender. Eu ia falar da cirurgia minimamente invasiva, que a gente consegue fazer isso, então, tanto por videolaparoscopia, Certo. como por robótica, né? Ela não é exclusiva da robótica, né? Consegue se fazer, então, nas Nas duas duas modalidades. modalidades. E a gente consegue fazer isso hoje de uma maneira muito tranquila. Impacto mínimo ali no dia a dia, alta no mesmo dia.
recuperação rápida, né? Retorno rápido à rotina, Então a pessoa fica num day hospital e vai embora no mesmo no dia. mesmo dia. Isso é ótimo, né, doutor? Porque até o custo-benefício fica maior. Sem dúvida, sem dúvida. As pessoas têm acesso, né, a essa cirurgia. Com certeza, ela é mais acessível nesse sentido, né? Que bom, feliz com isso. E você também trabalha com o tratamento completo do abdômen. O que isso significa? Ó, significa assim que hoje a gente tem um olhar assim 360 graus, né? Vamos dizer assim, para o abdômen. A gente não, como eu falei ali atrás, a gente não quer só mais fechar uma hérnia, né? A gente quer devolver a função, corrigir uma diástase quando tem, ou mesmo corrigir o acionamento muscular ali. E a gente quer tratar a parede abdominal em todas as camadas, né? Literalmente. Então, desde a mais superficial, que é a pele, até a mais profunda, que é o peritônio. Então, hoje a gente consegue atuar em todas essas camadas. Então, eu não vou ali só corrigir um defeito estrutural da hérnia ou aproximar a musculatura, né? Hoje eu quero tratar uma flacidez da pele, né? A gente consegue fazer isso também através de técnicas minimamente invasivas também. Então, é muito comum mulheres que têm diástase terem flacidez da pele, porque os fatores que levaram ali as duas condições são os mesmos. A gente também se atenta para entender se essa musculatura do abdômen está preparada, então a gente tem o apoio de fisioterapeutas que vão fazer um trabalho específico de reabilitação da musculatura e melhorar o acionamento, força e tal. Então não é realmente só, é olhar ali de uma forma bem É um ampla para o olhar abdômen, 360 realmente. para o abdômen, Para ter uma inclusive. melhora em todos os aspectos, né? Todos eles, inclusive o estético, né? Que hoje em Inclusive, dia, né, a mulherada tá ligada bastante sempre esteve, mas hoje mais ainda, né, essa vibe wellness tá muito em alta, né? exato, e assim, e é muito digno, assim, sabe? Não é problema, eu não tenho problema nenhum em falar que eu quero melhorar a estética do abdômen das minhas pacientes. A autoestima, assim, é algo que, puxa, é muito gratificante, né? E devolve. Sim, Se você vê a pessoa transformada, você olha pra cara dela, você vê que ela, né, transformou vidas, né, mesmo? sim. Realmente, literalmente. É isso que eu falo, o tratamento da parede abdominal ele acontece assim em escadas, né? Se a gente consegue entregar tudo de forma minimamente invasiva e melhorar a estética também, puxa, Ô, maravilhoso. doutor, e como que funciona esse tratamento 360, incluindo que você devolve, né, a funcionalidade para paciente, mas também a estética? Como funciona essa parceria? Perfeito. Então, de uma maneira geral, a gente consegue então melhorar a estética do abdômen, especialmente através de uma tecnologia que é o Morpheus, que a gente aplica na pele. É uma energia de radiofrequência microagulhada que a gente consegue fazer durante o procedimento e que vai trabalhar para melhorar a flacidez da pele. Então a gente consegue aproveitar ali o momento da anestesia e aplicar essa tecnologia durante a cirurgia. E isso vai estimular a produção de colágeno e vai tornar aquela pele mais flácida ali, mais firme, vai melhorar a qualidade da pele. Também atua no tecido gorduroso, mais superficial. A gente consegue trabalhar em algum grau naquela gordura localizada do abdômen. Então, muito interessante. Nossa, sensacional, né? E isso é um procedimento minimamente invasivo, né? Então a gente consegue, né, de uma maneira muito pouco agressiva, também entregar esse resultado estético. Quando a gente olha sob uma outra perspectiva, a gente consegue também trabalhar na estética do abdômen quando a gente associa procedimentos de cirurgia plástica. A gente Que vai lá, bacana. corrige a diástase de forma minimamente invasiva e o cirurgião plástico junto ali vai lá e faz uma lipoaspiração, por exemplo, utiliza uma tecnologia de retração de pele, ou mesmo faz ali uma mini abdominoplastia, corrige uma cicatriz, puxa um pouco a pele. Então, é completamente possível fazer isso. Fazer essa cirurgia associada com outro Associada, colega. exatamente. Tudo isso por quê? Porque
a gente tem isso como uma excelente alternativa à cirurgia da abdominoplastia, que é uma cirurgia sabidamente de grande porte, mais agressiva, que o tempo de recuperação é muito maior, a recuperação é mais difícil, ela deixa uma cicatriz grande. E hoje, cada vez mais a gente entende que há um movimento assim no sentido de buscar um resultado mais natural, mesmo que ele não seja ali o 100%. Mesmo que não seja o premium, né? Exatamente. Por quê? Poxa, porque ele é natural, ele é minimamente invasivo, recuperação rápida, não fica cicatriz. Nossa, sensacional. Minimamente invasivo, é você assim que a gente- retrai sua pele né, e sai ainda com a estética em dia, Sim, porque sim, você utilizou a tecnologia, que hoje em dia é super bem-vinda, sem dúvida. fechou a diástase e devolveu a função ali interna, né? Resolveu vários problemas de escape, de postura, da funcionalidade de todos os órgãos estão se conectando. É sensacional. E tudo isso em 1h30. Gente, Isso. que coisa melhor que isso? Só 2 disso, né, doutor? Só se for 2 disso. Ô, doutor, eu gostaria de saber o que mais mudou na cirurgia abdominal nos últimos anos. Olha, na cirurgia abdominal, de uma forma geral, eu acho que foi muito essa questão das técnicas minimamente invasivas, né? Eu acho que isso que foi o que mais mudou. E também o entendimento melhor sobre a anatomia, né? A estrutura do abdômen e tal. Então, eu acho que provavelmente acho que foi isso, assim. Diria que é isso, técnicas modernas e que não vão trazer. Muita gente acha que, vou fazer minimamente invasiva. Tem pacientes que falam assim, não, mas eu não me importo com a cicatriz, doutor, precisar abrir tudo. Fala assim, não, assim, mas é que vai muito mais profundo que isso. Não é só isso. Não é só isso, Não é só né? estética. É assim, poxa, pela via minimamente invasiva, a gente consegue entregar resultados melhores, não estéticos, mas chances da hérnia voltar muito menor, chance de infecção muito menor, de complicações menores e tal. Então é isso. É o melhor dos mundos, né? Sim. Então existe, né, um antes e depois funcional além do estético. Sim, com certeza. Nossa, tem inúmeras pacientes que melhoraram e muito, e zeraram, né? Assim, dores lombares, escape de urina. Tem uma paciente que comentou, doutor, parece que eu fiquei mais alta, de tanto que melhorou a minha Ela postura. cresceu. O meu marido falou que eu cresci e tal. O abaulamento do abdômen, né? Então, assim, isso é funcional também, né? Porque a gente ativa melhor os músculos profundos do abdômen, então a gente controla melhor a sustentação do abdômen. Inúmeras pacientes que comentam, assim, que diminuíram a numeração da calça, por exemplo, vários números, só depois que a gente foi lá e corrigiu a diástase, né? A cintura diminui, né? Diminui Porque a cintura. Você faz a Amarra, aplicatura, né? amarra, né? É um espartilho Isso interno. nossa, eu ia falar. É Eu isso que ia a gente- falar agora. É como se ela tivesse colocado um espartilho, né? É isso mesmo. Aqueles que eu antigamente usava, assim, né? Que apertava, que a mulher ficava com aquela cintura mais fininha. Isso. Fica mais fina a cintura. Fica. Claro que isso né, varia de mulher para mulher, né? Da composição corporal e do tamanho da diástase, mas fica assim. Então, normalmente, quantos centímetros aí pode diminuir da cintura? Geralmente é próximo do tamanho da diástase. Entendi. Já uma diástase de 5 centímetros pode diminuir até. Nossa, é bastante, doutor? É. Nossa, isso é muito bom. Eu tenho paciente que falou assim, nossa, doutor, eu usava calça 44, depois da cirurgia eu tô usando 38. Assim. Nossa, é sensacional. Impressionante. Essa cirurgia é a melhor dos mundos. Você já quer ela pra mim? Assim, é importante pontuar, né, que todo resultado tudo é relativo. É relativo, é pessoal. É pessoal e depende do biotipo de cada um. Exatamente. Assim, mas já aconteceu. Com certeza. Já aconteceu de 44 para 38, isso é muito bom. Já, não, mais de uma vez. Tem 2 pacientes que me falaram exatamente essa mesma questão. Sensacional. E o que você acredita que faz um médico ser realmente diferenciado hoje? Nossa, é uma pergunta profunda. Assim. É assim, eu acho que hoje o que diferencia muito o médico
Eu acho que é olhar para entender quem é aquela pessoa que ele está tratando, né? Entender que esse cara não é só mais um paciente, né? Ele é um ser humano, que ele tem ali os problemas dele, tem a família dele, tem o trabalho, tem o estresse, tem os antecedentes. Quem é aquele ser humano, né, que está ali? Quais são as angústias? O que que eu posso oferecer ali de, né, de transformador, né, que vai mudar a vida dele? Então entender o contexto dele, dar a mão para ele, assim, sabe? Eu acho que é isso. Eu talvez me considere assim de uma medicina um pouco mais antiga, Mais humanizado. mais humanizada, que eu acho assim, eu aprendi isso com a minha mãe, que é médica, né? A medicina ela, não, ela é um sacerdócio, no meu entendimento. A gente tem que se doar para o nosso paciente de alguma maneira. Não quer dizer que, né, eu vou é, deixar de ter a minha vida para cuidar Sim. dos pacientes. Não é isso. Mas é assim, é dar a mão para o paciente e ir junto com ele, sabe? Não contra ele, não impor nada. Então entender, oferecer o que há de melhor e assim, é duro isso que eu vou falar, mas a medicina tá num caminho muito preocupante, né? Então, é oferecer o que há de melhor do ponto de vista científico, né? Do que há de baseado em evidência científica, porque a formação médica é complicada, né? Os colegas não estão mais, os colegas eu falo assim sem generalizar, claro, mas não estão mais seguindo tratamentos baseados em evidência científica. Isso começa a ficar muito preocupante, sabe? Eu acho que o médico que se diferencia é aquele que entende o paciente, entende qual é o melhor caminho de tratamento para ele, mas do ponto de vista científico, e Científico. coloca isso de uma maneira ali que ele possa entender e estar junto, acompanhar. Eu todos os pacientes que eu opero, 100% dos pacientes, eu dou o meu telefone e falo assim, me liga, qualquer coisa, me manda mensagem. E às vezes eu mando mensagem, eu quero saber como é que eles estão, eu fico enchendo o saco deles. Ai, E aí, como é que isso é muito tá? Tipo assim, ô, diferenciado me mesmo. manda notícia, por favor, meu, eu quero saber Como que como é você que... tá? Tá tudo É, tipo bem? assim, Ah, ele tá tão bem que ele não quer nem falar com o médico, né? Tá tudo exato. ótimo. Ele tá tão bem que Eu quero, sabe assim, ter esse contato com os meus pacientes, porque realmente, puxa, eu entendo, pô, aquele, né, quem é aquele paciente, contexto, esse olhar mais humanizado, saber qual que é a dor, resolver, mas de forma e também humanizada. tá disponível, né? E me entregar. Acho que a minha forma de me doar é assim, sabe? Ah, Assim, muito para os legal, meus pacientes. parabéns. Parabéns. E o que mais te realiza na sua profissão? O que mais me realiza, sem dúvida, é, assim, é saber que eu posso transformar uma vida através de um procedimento. Sou cirurgião, realmente, o meu foco são cirurgias. No aparelho digestivo, eu sempre brincava assim, né, quando eu fazia qualquer tipo de cirurgia, ainda faço, né, inúmeros, faço cirurgia bariátrica e tal. Eu sempre brincava que eu tinha que convencer o paciente a operar, né? E quando a gente trabalha ali com transformação, uma hérnia que limita, que traz dor, traz medo, uma diástase que impacta no dia a dia, uma obesidade, seja na cirurgia bariátrica, a gente transforma a vida do Transforma a paciente. vida. Pra você ter uma noção, assim, eu já tive uma paciente que eu operei, ela também tinha 85 anos, uma senhora, também tinha uma hérnia gigante. Ela falou assim, eu perdi o interesse na vida, porque ela era uma senhora super ativa, fazia de tudo, mas depois que ela desenvolveu essa hérnia grande, ela deixou de Ficou ficou limitada. limitada, não conseguia fazer mais nada. Ela falou, nossa, Paulo, sabe, assim, eu entendo que tem riscos, mas assim, não me interessa, eu quero corrigir o quanto antes, tá? E corrigimos e ela tá super bem e Nossa, feliz, transformou a vida. transformou. Então, assim, transformar a É vida, eu acho que gratificante, é né? o principal, né? Eu acho que é isso que é gratificante, é o motor, né? É o motor da nossa profissão. Parabéns, doutor. Obrigado. Ah, muito legal. Você realmente transmite toda essa sensibilidade que você acabou de falar e que você tem a preocupação em ter, né, com seus pacientes. Você transmite pra gente todo esse cuidado, essa sensibilidade, né, que você tem aí pela sua profissão e pela medicina. Obrigado. Parabéns, parabéns mesmo. Obrigado. Muito legal, amei. Agora você está preparado para o nosso bate-bola? Preparado. Então vamos lá. Uma palavra que define sua profissão. Dedicação. Acho que é isso. O que mais te realiza na medicina? O que mais me realiza
Eu acho que é isso, acho que é poder transformar uma vida, assim, eu acho. Eu diria que é isso. Legal. Um mito sobre hérnia ou diástase que você gostaria de acabar. Ah, tem alguns. Sobre hérnia, eu acho que o principal é o que cirurgia de hérnia é uma cirurgia simples. Esse é um mito, porque se ela não for bem feita, se não for feita por um especialista, vai virar um grande problema, se não for feita adequadamente. Então, esse é um mito. Cirurgia de hérnia é simples. Ela é simples do ponto de vista ali de recuperação, e tal, mas tecnicamente não. E um mito da diástase é que a diástase é só estética, né? A gente escuta muito isso, eu escuto isso de colegas, de cirurgiões do aparelho digestivo. Muita gente que não tem esse entendimento, essa formação. E não é só estética, a gente já sabe muito bem disso, ela é também, a gente também se preocupa com isso, mas ela é funcional acima de tudo. Verdade. Depois de todo esse podcast, eu já sei tudo sobre a diástase, com certeza. Cirurgia robótica, em uma palavra. Modernidade. Nossa, eu pensei nessa. Eu pensei nessa palavra também. Modernidade. Ou precisão seria a minha segunda palavra. Assim. Gostei. Qual a maior vantagem da cirurgia robótica hoje? A maior vantagem da robótica, a maior vantagem, eu diria que é a precisão. Porque é ela que vai desencadear todas as outras vantagens. Então, uma recuperação mais rápida, menos dor e tal. É tudo consequência da precisão que a cirurgia tem. Precisão milimétrica, né? Que a cirurgia robótica Que ela entrega. entrega. É isso. Que é tudo em 3D, é 3D, tudo os muito movimentos. moderno. Desculpa, os movimentos são controlados, né? Eles são muito. Não tem tremor, nada. Então é uma coisa muito precisa, assim, impressionantemente precisa. Que bacana, que bacana. Muito revolucionário, né? É. E, para encerrar, o que não pode faltar na sua rotina? Ah, essa para mim é fácil de responder. É tempo de qualidade com meus filhos e com a minha esposa, assim. A gente faz questão de estar junto ali todo dia, seja no café da manhã, né, ou na janta, mas ter esse momento nosso, assim, as nossas conversas, nossas brincadeiras, assim, acho que é isso. Isso é muito bom, recarrega, né? Sem dúvida. Te recarrega pro dia a dia, né? Com certeza. Família é tudo, realmente, é a base. Doutor, parabéns. Foi uma honra estar aqui de frente com você, não pode vir, conhecer um pouco mais sobre o seu mundo aí da hérnia, da diástase, sobre toda essa tecnologia que você entrega aí com excelência. Parabéns. Foi muito bom estar com você aqui no Pode Vir. Não, legal. Olha, eu que agradeço, assim, foi muito legal conversar. Para mim foi uma baita honra também. Foi super proveitoso. Nossa, estou muito agradecido e feliz pelo convite. A gente que agradece. E você que sonha e que precisa de uma cirurgia de diástase, de hérnia, enfim, tudo ligado aí ao aparelho abdominal, digestivo, doutor Paulo atende aqui em Campinas, né, doutor? Isso. Tem o consultório em Campinas, a gente vai deixar o arroba dele aqui embaixo para você começar a segui-lo. E vamos ao nosso brinde, doutor? Vamos lá. Pode vir.